Alô, 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 meus queridos. Vamos falar a respeito dos pagadores de dividendos agora para o mês 3, mês de março, né? Que é essa estratégia do dividendo inteligente que o Luiz Barros tanto comenta. Seria semelhante a gente poder comprar uma vaca prenha, né? Que já já vem um bezerro. Basicamente a gente comprar a ação já esperando que o nosso dividendo, a oitava maravilha do mundo, já seja paga. Comentando a respeito sobre o Banco do Brasil, que é o principal banco estatal listado em bolsa, o Banco do Brasil está com um PL muito abaixo do PL histórico. O dividend yield, que é a proporção do lucro líquido em relação ao preço da ação, né? Então, se você investir 100 mil reais, a ideia é que você tenha 9.071 reais apenas em distribuição de dividendos. O preço sobre o valor patrimonial do banco está bem abaixo, enquanto aqui, né, que o valor de patrimônio do banco está em 56 reais, enquanto que a ação está custando na casa de 42, 43 reais. O ROI aqui é muito acima da taxa Selic. Isso para um banco faz muito sentido. Aí falando sobre dívida, né? A análise de um banco é um pouquinho diferente. Um banco não tem dívida teoricamente. Então, esse foi o resultado do Banco do Brasil. E falando a respeito de quanto será feito o pagamento dos dividendos, nós vamos abordar sobre esse fato agora. Ele vai pagar tanto um dividendo quanto um JCP, ou seja, juros sobre capital. Vai dar os dois combinados aqui, mais ou menos 86 centavos, e você pode comprar até no dia 22 do 3 para estar apto a receber os dividendos que serão pagos ali no dia 3 do 3. Eu vou pegar aqui a calculadora para mostrar para os senhores, né, que 23 centavos mais 57 centavos dá mais ou menos ali 80 centavos por cota, sendo que a cota está custando R$ 42. Então a gente está falando de um dividendo aí de aproximadamente 1,9%. O Banco do Brasil costuma pagar bimestralmente. Então, ou seja, existem 6 bimestres. Se a gente fosse pegar essa proporção e colocar para o ano todo, a gente estaria falando de mais ou menos 11,42% de dividend yield na cotação do Banco do Brasil. Logo em seguida vem o Banco do Brasil Seguridade, que inclusive se a gente fosse comparar um contra o outro, né, Banco do Brasil Seguridade, o Banco do Brasil estaria até mais barato e pagando um dividendo mais generoso. O preço sobre valor patrimonial de uma seguradora é um pouco diferente, justamente porque o valor de patrimônio de uma seguradora é muito pequenininho, né? Uma seguradora não tem uma estrutura gigantesca como um banco tem, é muito mais sucinta, né? Digamos que seria como se fosse uma lan house, onde você coloca um escritório, pessoas para trabalhar para poder comercializar esses seguros, que é feito pelas agências do Banco do Brasil. Por isso, o valor de patrimônio, né, o P sobre VP, fica tão discrepante assim. A seguradora também não tem dívida, né? O ROI de uma seguradora é muito alto, isso é natural, justamente por conta daquele fato abordado, que o patrimônio é muito baixo, então você precisa investir muito pouco para ter um retorno muito alto. Isso é uma característica de negócios muito bons. Outro ponto interessante é o LPA, que é o lucro por papel. Enquanto que o papel está custando R$ 35 reais, o lucro por ação está quase na casa de 10%, um pouquinho menos. E para poder estar apto a receber os dividendos, você teria que ter comprado as ações até no dia 14 do 2. O pagamento será no dia 1º de março, né? 1º dia 8 de março, e o valor vai ser de aproximadamente, vou calcular agora para os senhores, 1,83 mais 0,03 centavos. Opa, fiz a cálculo errado. 1,83 mais 0,3 centavos. A gente está falando de 1,66 dividido pelo valor da cota, que está em mais ou menos R$ 34. A gente está falando de um dividend yield de aproximadamente 5,47%. Como o Banco do Brasil Seguridade costuma pagar no mês 3, no mês 8, a gente estaria falando, né, do dividendo semestral. Se a gente colocar isso ao ano, a gente está falando ali na casa de 10,94%. Já em último lugar, falando aqui do pagamento de dividendos das principais empresas, né, listadas, a gente chega também na Vale do Rio Doce. A Vale já é uma empresa um pouco diferente. Errei aqui. A Vale já é uma empresa um pouco diferente. O dividend yield dela está muito acima da média. O preço sobre o lucro está bem abaixo da média. Isso é bacana. E um ponto que eu gosto de olhar também nesse tipo de empresa, que não é do setor financeiro, é justamente o EV sobre EBITDA, que está muito abaixo. O que esse indicador nos mostra? Que em apenas 4,1 anos a empresa consegue gerar um valor de caixa para superar o seu valor de mercado e o seu valor de dívida combinados. Quanto mais baixo esse número, teoricamente, mais barata a companhia é. Sobre os indicadores de endividamento, está super saudáveis. Esse número aqui abaixo de 3 é muito tranquilo. Então, ou seja, 0,21 está muito abaixo, 0,36 está muito abaixo também. O que esse número nos mostra? Significa que a dívida da empresa, se você pegar todo o caixa e pagar a dívida
Ou seja, o EBITDA dela vai cobrir essa dívida em mais ou menos 0,36 anos, o que dá na casa de 4 meses. Não, menos. 2 meses e meio, mais ou menos. Então a gente estaria falando 2 meses e meio, transformando em dias, dá mais ou menos aí 75 dias que a empresa conseguiria quitar aí todos os seus credores. Crescimento do lucro aqui, impulsionado pelo minério de ferro, a gente está falando de uma empresa comoditizada. O ROI, o ROA estão muito altos e os indicadores de eficiência da Vale do Rio Doce estão muito bons, as margens bem, estão ostentando boas margens. Muito disso se dá pelo fato de que a Vale, quando a gente está falando de uma commodity, ela não tem tanta diferenciação de produto assim. Só que a Vale é muito interessante porque o produto que a Vale extrai, o minério de ferro dela costuma ser mais puro que o da concorrência, então ela tende a ganhar frente aos concorrentes justamente em questão desse fator. Outro ponto interessante, né? Aqui a Gloriosa Vale anuncia a distribuição de remuneração aos acionistas, né? Sobre o valor aqui de 8 bilhões de reais, 8 bilhões e 130 milhões de reais, o que dá o valor aqui de mais ou menos, né? R$1,82 por cota. O que é interessante? R$1,82, a Vale está custando na casa de R$87. Ela costuma pagar 2 vezes por ano se não tiver um dividend yield extraordinário. Então a gente estaria falando de um dividend yield de aproximadamente 4,18% ao ano. Vale a pena falar, né, que ela não está distribuindo uma boa parte do seu lucro líquido, né? É apenas uma pequena parte. Se ela fosse distribuir tudo, certamente o resultado seria bem mais interessante. E outro ponto também seria o Banco do Brasil. Se ele fosse distribuir tudo, certamente o banco tranquilamente distribuiria mais de 25% de dividend yield. O vídeo foi esse, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.